Por quase 2 décadas, Nicole Kidman e Keith Urban foram o maior exemplo de romance duradouro na indústria do entretenimento. Eram amplamente vistos como o casal perfeito, combinando impecavelmente o brilho das estrelas com uma humildade genuína e a paixão criativa com uma lealdade inabalável. No entanto, por trás das aparições impecáveis no tapete vermelho e dos sorrisos ensaiados, escondia-se uma realidade muito mais vulnerável. Assim como muitos relacionamentos lendários de celebridades, a jornada deles começou com uma faísca de magia, mas terminou em uma devastação silenciosa. Seus caminhos se cruzaram inicialmente no GIDA USA Gala de 2005, em Los Angeles, um evento que homenageava os expatriados australianos. Aos 38 anos, Kidman ainda desfrutava do sucesso de sua vitória no Oscar por As Horas. No entanto, em particular, ela lutava contra as cicatrizes emocionais deixadas pela separação de Tom Cruise e o distanciamento angustiante que se criou entre ela e seus 2 filhos adotivos, Isabella e Connor. Ela havia reerguido sua vida profissional, mas seu desejo por uma família unida permanecia insatisfeito. Urban, então com 37 anos e sensação da música country, canalizou a angústia de um homem fugindo de seus problemas pessoais em sua música. Ele havia travado uma longa batalha contra o abuso de substâncias, experimentando tanto triunfos quanto recaídas. Para observadores externos, eles pareciam fundamentalmente diferentes. No entanto, um para o outro, eram almas gêmeas ansiando por uma base sólida. A atração foi imediata, mesmo que não tenha se desenrolado como um romance relâmpago digno de tabloide. Intimidado por sua imensa fama, o músico esperou meses antes de entrar em contato. Assim que finalmente ligou, o romance se desenvolveu rapidamente. Em junho de 2006, o casal trocou votos em uma cerimônia romântica à luz de velas na propriedade de St. Patrick, em Sydney. Radiante de alegria em um vestido Balenciaga feito sob medida, a noiva foi homenageada com uma serenata do marido na recepção. Foi uma noite profundamente pessoal que os presentes descreveram como um conto de fadas perfeito. No entanto, romances de conto de fadas raramente sobrevivem à realidade. Apenas 4 meses após o sim, Urban entrou em reabilitação para tratar seu alcoolismo, pegando sua esposa completamente de surpresa. Em vez de abandonar o casamento, ela se apoiou em sua resiliência e permaneceu ao lado dele. Ela o apoiou durante sua recuperação, protegeu suas dificuldades da imprensa e expressou aos amigos que o verdadeiro amor exige um perdão profundo. No fundo, ela não estava lutando apenas para salvar o marido, ela estava lutando para preservar a família que havia perdido. Ao longo dos anos seguintes, a atriz manteve a fachada de uma união perfeita. Durante cerimônias de premiação, um Urban emocionado acreditava publicamente como sua salvação. Ela ecoava esses sentimentos, referindo-se a ele como o homem que trouxe vida de volta ao seu mundo. O casal aumentou a família com o nascimento de Sunday Rose em 2008 e Faith Margaret em 2010. Aos olhos do público, tudo parecia imaculado. O ícone cinematográfico disciplinado e o roqueiro country indomável, finalmente unidos pela devoção. Longe das câmeras, no entanto, rachaduras estruturais começavam a surgir. As turnês exaustivas dele, o fantasma sempre presente dos vícios do passado e a profunda ansiedade dela em relação a mais um casamento fracassado começaram a corroer o relacionamento. Ela ficava acordada esperando por ligações que nunca chegavam, enquanto ele lidava com a exaustão, se refugiando no trabalho e em um vazio emocional. Kidman demonstrava imensa força e paciência infinita, mas até a graça tem limites. Quando o público finalmente descobriu a verdade, o conto de fadas tão invejado já estava desmoronando. Ao atingirem a marca de 10 anos de parceria, a dupla havia superado obstáculos que teriam destruído a maioria dos relacionamentos. Reabilitação, separação geográfica e a intensa pressão da fama os levaram ao limite. No entanto, a enorme expectativa de parecerem invencíveis provou ser o seu maior fardo.
eles se tornaram ilusionistas experientes. No tapete vermelho, eles se agarravam um ao outro como adolescentes, enquanto as entrevistas eram repletas de discursos sincronizados sobre estarem mais fortes do que nunca. Por trás dessas declarações cuidadosamente elaboradas, havia um profundo cansaço. A atriz estava exausta de sustentar um relacionamento que a esgotava constantemente, enquanto o músico se cansava de interpretar o homem fragilizado que precisa ser resgatado. A dinâmica entre eles se transformou em uma exaustiva caminhada na corda bamba. A existência dela estava ancorada na estrutura e na vida doméstica, a segurança que ela lamentava após o divórcio anterior. Em contrapartida, o mundo dele era definido pela energia caótica da estrada e pela atração perpétua da tentação. Eles tentaram estabelecer limites, prometendo nunca passar mais do que algumas semanas separados, mas a realidade raramente segue regras rígidas. Itinerários conflitantes fizeram com que as promessas se desfizessem e uma amargura silenciosa substituiu a paixão. Ela ansiava pela presença dele, enquanto ele buscava desesperadamente espaço. Chegando a meados da década de 2020, a união do casal tornou-se essencialmente a pedra angular de sua imagem. Publicações de grande prestígio frequentemente os coroavam como o último casamento autêntico de Hollywood. Como seus fãs desejavam desesperadamente acreditar em seu romance, o casal continuou representando seus papéis. Durante as transmissões, Urban beijava afetuosamente o ombro dela para as câmeras, enquanto Kidman oferecia um sorriso educado. No entanto, observadores atentos começaram a notar inconsistências, risadas forçadas e a maneira sutil como ela parecia se enrijecer diante de demonstrações coreografadas de afeto. Para pessoas próximas, era evidente que ela estava exausta de servir como seu porto seguro. Da perspectiva dele, o desejo dela por ordem parecia sufocante. A pessoa que ela um dia salvou da beira do abismo já não queria ser salva. E a mulher que encontrou consolo nele agora se sentia aprisionada por uma farsa que não conseguia mais sustentar. Em 2023, começaram a circular rumores de que eles levavam vidas separadas, que as ausências dele superavam o tempo que passavam em casa e que ela estava exausta de fingir. Apesar das crescentes evidências, ela lutou bravamente para impedir que sua família se desintegrasse. Tendo já experimentado a dor de perder 2 filhos para o distanciamento emocional, estava determinada a não perder mais 2 para o silêncio. Mesmo assim, a tensão não verbalizada se tornava ensurdecedora. No início de 2024, as rachaduras no casamento eram gritantes, enquanto estava em Londres filmando Da Magia à Sedução. 2 ao lado de Sandra Bullock, seu círculo íntimo notou uma mudança distinta em seu comportamento. Seu tom de voz tornou-se mais baixo e preocupado, e ela parou completamente de se referir ao marido no presente. Enquanto isso, em Nashville, o cantor country discretamente garantiu sua própria residência, justificando aos amigos que precisava de solidão para refletir. A realidade era muito mais brutal. Ele já havia concluído que a união havia acabado. Na época, sua esposa permanecia alheia a tudo. Durante vários meses, ela acreditou que estavam apenas passando por mais uma fase difícil. Quando questionada pela mídia sobre o casamento, ela ofereceu respostas reconfortantes sobre dedicação mútua. No entanto, esse compromisso agora era totalmente unilateral. Ele parou de atender ligações e deixou de comparecer aos jantares em família, com suas ausências se transformando em longas semanas. Em junho de 2024, suas vidas estavam completamente desconectadas. Ela estava imersa em agendas de produção exaustivas no exterior, enquanto ele estava em turnê, usando o barulho da multidão para silenciar sua culpa. Sua última aparição pública juntos ocorreu em uma partida de futebol em 20 de junho. Testemunhas notaram o comportamento distante de ambos, comparando-os a artistas forçados a dividir o palco após o fim da apresentação. Segundo amigos, foi naquela noite que ele decidiu abandonar definitivamente a casa que compartilhavam.
Ao retornar do Reino Unido, a atriz entrou em uma residência vazia. Ele simplesmente havia desaparecido, sem qualquer confronto ou despedida, apenas uma saída silenciosa. Para alguém que acreditava que o amor poderia superar qualquer obstáculo, o silêncio resultante foi agonizante. Mesmo assim, ela se recusou a deixar sua história se dissolver no caos. Mesmo com os rumores sobre seu possível envolvimento com uma integrante de sua equipe de turnê, ela manteve uma compostura digna, canalizou toda essa sua energia para suas 2 filhas, jurando que jamais permitiria que a história se repetisse. Quando as manchetes anunciaram, no final de setembro, o pedido oficial de divórcio, o público naturalmente presumiu que ela havia, iniciado a separação. No entanto, seus confidentes mais próximos sabiam a verdade. Ele a havia abandonado meses antes. Entregar os papéis não era um ato de vingança, era um passo necessário para encerrar o assunto. Quando os documentos oficiais foram entregues em 30 de setembro de 2025, o motivo declarado foi simples: diferenças irreconciliáveis. No entanto, essas palavras frias mascaravam 19 anos de sofrimento, lealdade inabalável e o rompimento definitivo de seu silêncio. Fontes revelaram que ela ponderou sobre a decisão por um longo e angustiante período, mantendo a esperança de que ele pudesse mudar de ideia. Ele nunca mudou. Na verdade, ele assinou silenciosamente sua parte dos documentos semanas antes, aceitando em silêncio o fim da parceria. A cronologia dos eventos intensificou a dor. Ela entrou com o pedido de divórcio apenas 24 horas depois de a imprensa descobrir que ele havia se mudado da propriedade deles no Tennessee. Para seus apoiadores, isso não foi uma manobra fria, mas sim um ato de autopreservação. Embora uma fonte próxima tenha sugerido à revista Woman's Day que o processo amplamente divulgado fosse uma forma menor de retaliação pelo abandono, sua principal emoção não era fúria, mas profunda tristeza. Ela defendeu o vínculo entre eles muito tempo depois de ele ter desistido. Os documentos legais deixavam clara sua prioridade máxima: seus filhos. Ela entrou com um pedido de guarda principal das filhas, Sunday Rose, de 17 anos, e Faith Margaret, de 14, concedendo a Keith exatamente 59 dias de visita por ano. Ela não solicitou pensão alimentícia, pois ambos possuíam patrimônio considerável. Para ela, as finanças eram irrelevantes. Seu único objetivo era garantir a estabilidade das filhas. Em contrapartida, a resposta do músico deixou o público perplexo. Apenas alguns dias após o anúncio, ele subiu ao palco na Pensilvânia. Notavelmente ausente estava sua aliança de casamento, assim como The Fighter, a canção de amor originalmente escrita para ela. Em vez disso, ele alterou a letra de um hino de término de relacionamento, cantando enfaticamente sobre dar um tempo e ter motivos irracionais. A plateia ficou boquiaberta. Sua intenção era inconfundível. Pela primeira vez, o homem que ela passou décadas protegendo estava se expondo publicamente, usando sua influência para reescrever sua história e se colocar como a vítima. Em contraste gritante, ela permaneceu completamente em silêncio, serena, porém totalmente devastada. A estrela resiliente que reconstruiu meticulosamente seu universo após Cruise foi forçada a suportar a desintegração pública de seu segundo grande romance. Após o término, a estrela geralmente reservada fez algo incrivelmente raro: permitiu que sua dor fosse visível. Sumiram as respostas meticulosamente elaboradas em entrevistas e as fotos estrategicamente posadas. Em seu lugar, surgiu uma reflexão silenciosa e uma honestidade crua. Durante uma matéria de capa da Vogue publicada em 9 de outubro, pouco antes da separação dominar as notícias, a jornalista a descreveu como irônica, arrependida e insegura. Ao ser questionada sobre sua fase atual da vida, ela refletiu delicadamente sobre a dolorosa lição de acreditar que sua vida está seguindo em uma direção específica apenas para ver o universo alterar o curso. Foi uma admissão sutil e um claro indicador de que ela já se preparava para o inevitável. Pessoas próximas a ela notaram que ela se agarrou ao otimismo até o amargo fim.
Uma fonte contou ao Daily Mail que, apesar do coração partido, ela continuava profundamente apaixonada por ele e teria se reconciliado sem hesitar. Mesmo após sua partida abrupta e apesar dos relatos de seu crescente envolvimento com uma colega da indústria musical, seu afeto permaneceu. Contudo, o amor por si só já não bastava. A intensa dedicação que antes a definia havia se tornado sua prisão. Pessoas próximas confirmaram que ele estava emocionalmente distante havia meses antes de partir. Enquanto ela filmava em Londres, ele metodicamente empacotava seus pertences e desocupava a propriedade onde moravam. Seu retorno foi recebido com a sua ausência, sem avisos ou explicações. Para piorar a situação, veio a revelação de que ele havia autorizado o divórcio semanas antes. Uma pessoa próxima a ela comparou a descoberta a ter toda a sua realidade destruída por uma marreta. Além disso, à medida que os rumores se intensificavam a respeito de suas atitudes excessivamente íntimas no palco com uma jovem guitarrista, ela se recusou firmemente a submetê-lo à humilhação pública. Ela se absteve de reagir com agressividade ou oferecer qualquer confirmação. No entanto, através dos relatos de amigos e familiares, uma narrativa mais clara começou a se formar. Uma parceira dedicada que sustentou uma união fragilizada além do seu prazo de validade, que perdoou mais transgressões do que jamais admitiu e que, no fim, esgotou todas as suas reservas emocionais. Com a aproximação do final de outubro de 2025, a frenética cobertura da mídia começou a diminuir, mas seu silêncio digno ressoava poderosamente. Ela foi vista em Nashville, caminhando de mãos dadas com as filhas, o rosto exibindo uma calma impenetrável. Pessoas próximas explicaram que ela finalmente parou de se angustiar com os motivos da partida dele, chegando à dolorosa conclusão de que não se pode resgatar alguém que recusa a tábua de salvação. Pela primeira vez em anos, ela não estava mais sobrecarregada com os papéis exaustivos de cuidadora, salvadora ou esposa perfeita. Ela estava simplesmente trilhando o caminho de volta para sua essência. Em particular, ela confessou que o aspecto mais doloroso não foi perdê-lo, mas a constatação devastadora de que ele havia se desligado emocionalmente muito antes dela. Ela lutou bravamente até o último momento, mas reconhecer que sua saída premeditada sinalizou o fim definitivo. Para piorar a situação, surgiram alegações de que ele teria se inspirado em suas discussões mais íntimas e mensagens privadas para compor as letras de seu álbum de 2024, High and Alive. Quando ela o confrontou sobre o conteúdo pessoal, ele apenas se calou. E essa falta de resposta lhe proporcionou todo o encerramento necessário. Apesar da profunda traição, ela continua a se portar com notável elegância. Fontes indicam que ela decidiu conscientemente não buscar vingança ou expor os podres da família, apesar de ter ampla munição para fazê-lo. Em vez disso, sua energia está totalmente voltada para seus filhos, sua carreira próspera e para a preservação da paz pela qual lutou incansavelmente. Amigos enfatizam seu compromisso em permanecer no Tennessee para garantir que suas filhas possam concluir seus estudos sem interrupções desnecessárias. Sua única exigência no processo de divórcio, garantir 306 dias de guarda anual, foi motivada por um forte amor materno e não por um desejo de controle. Para aqueles que acompanharam sua trajetória ao longo das décadas, essa dor atual traz um eco devastadoramente familiar. Ela já havia sofrido o desmoronamento de sua família após a separação de Tom Cruise. Agora, lamenta a perda de outro grande amor, mas desta vez recusa-se a fugir. Ela enfrenta a devastação de frente, transformando sua angústia em uma resiliência silenciosa e inabalável. A ilusão do casamento mais perfeito de Hollywood se dissipou, deixando para trás algo muito mais autêntico. Uma mulher que finalmente parou de proteger o homem que lhe partiu o coração. Como ela mesma já disse, a vida não pode ser controlada, só pode ser vivida. Você acha que ela tomou a decisão certa ao finalmente se afastar?
Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber mais histórias interessantes sobre celebridades.